3. Feliz ano, não, adeus ano velho, feliz ano novo. Isso porque a Ara falou que eu tinha que fazer uma introdução super, ultra, mega curta. Mas é ano novo, primeiro episódio 30 do Perdascast pra você, diretamente dos estúdios da Prime Bid, promovido pela Escola Bootcamp. Perdascast pra você, iniciando as gravações de 2024 com uma convidada ultra, mega especial. Ela ficou falando que eu tinha que falar, não podia falar do currículo, mas vamos lá. Episódio 30 conta com quem? A nossa convidada, ela é mãe da Isabela e do Felipe. Casada e tem uma sede incrível por conhecimento. Ela é leitora de livros, já me indicou alguns livros, já tocamos algumas ideias e já me indicou livros que eu não havia lido ainda e vou ler, e podcasts que ela já me mandou e que eu já escutei no carro, ou seja, voraz, né, por conhecimento e por aplicação desse conhecimento no seu dia a dia. Hoje ela é CEO da Promofarma, rede de drogarias que cresce incríveis 2 dígitos por ano. Salvo engano, no último ano 30%. É absurdo isso. E como que isso acontece? Ela entrou na empresa em 87, ela vai falar um pouco mais sobre isso. Ela largou a faculdade de psicologia para tracionar, para fazer a empresa dar certo. E é isso que é muito legal nas histórias dos empreendedores aqui no Brasil, né? Que pegam, acreditam e vão em frente e fazem as mudanças. E ela tem uma visão incrível de negócio e ela transformou e pavimentou a empresa para um plano de longo prazo super bem definido que ela vai falar aqui para a gente. E o nosso papo vai ser a prevenção de perdas no DNA da Promofarma. E ela vai falar como isso acontece sem ter uma equipe formada de prevenção de perdas, e você vai entender aonde está o pulo do gato de tudo isso. Senhoras e senhores, com vocês, Nancy Nakana. Ai, Anderson, gente, obrigada pela apresentação. Me pegou de surpresa aqui. Mas muito bacana. E obrigada pelo convite. Eu realmente adoro falar sobre gestão, sobre prevenção de perdas, porque a gente sempre, quando conversa sobre esse assunto, a gente aprende um pouco. Pelo menos faz a gente refletir, né? E quando você me convidou, eu achei muito bacana, porque a prevenção de perdas realmente está no DNA da Promofarma, como você disse. Eu sou a segunda geração, meus pais que começaram esse negócio, e assim, eles são super simples, e começaram lá de baixo. Meu pai tem uma história super bonita, e ele ganhava um salário mínimo e comprou a primeira farmácia em prestações. Então, tudo isso, aliado à cultura japonesa, que já é uma cultura mais austera, fez com que a prevenção de perdas estivesse realmente no DNA. Então, a gente sempre lutou para reduzir custo, para melhorar processos. Isso realmente acho que eu fui criada assim. Então, você acaba trazendo isso para a empresa. E assim, eu acho muito importante todo nível de diretoria ter esse pensamento, ter isso no radar. Todo CEO tem que ter isso no radar, porque é muito importante você aumentar o faturamento. Realmente, nos últimos 5 anos, temos crescido 30% ao ano. Uau. E a luta agora é continuar crescendo 2 dígitos, mas tão importante quanto crescer o faturamento, ganhar share de mercado, é você melhorar a última linha. Uhum. E de que forma você melhora? Prevenindo riscos, reduzindo custos. Então isso é muito importante. Realmente na Promofarma a gente não tem um time específico para prevenção de perdas. E assim, mas a gente tem números assim muito, muito bons. Para você ter uma ideia, Anderson, Vamos lá. o número do varejo farmacêutico de perdas em 2022 era perto de 1,13% de perdas. Ah. O da Promofarma foi 0,42%. Uau. Para você ver como realmente a prevenção de perdas está no DNA. Então nós fazemos inventário há mais de 30 anos, e assim, não é fazer um inventário por fazer, é estudar, é analisar, ver as causas de perda. Então isso é muito importante. E tão importante quanto essa análise é você colocar nos indicadores. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que, número 1, o mais importante é a diretoria estar alinhada com isso e saber a importância. O CEO tem que estar ciente, tem que estar no radar.
porque todas as áreas você consegue fazer prevenção de perdas. Uhum. E o segundo é você atrelar ali no indicador das áreas. Isso é muito importante. Então, para pagar o bônus das lojas, está atrelado ali um acelerador que é o inventário. Muito No legal. back-office também, cada área tem alinhado. E aí não são perdas de produto, são outros pontos de prevenção de perdas. Por Uhum. exemplo, aumento de produtividade, redução de custo. Então, isso tudo, quando você tem a alta cúpula pensando realmente nisso, sabendo a importância, aí vem uma cascata abaixo e você consegue replicar essa importância. Entendi. Prevenção de perdas tem muita coisa, né, Anderson? Muita coisa. E você toca num ponto importante que, que é o que me encantou nas nossas conversas de alinhamento do que a gente ia tratar hoje, que a prevenção de perdas já existia dentro do negócio, né? E isso veio de cima para baixo pelo exemplo, né? Uhum. Quando você fala não tem uma equipe, né, instituída, você tem quantos colaboradores hoje na Promofarma? 1.400, só no back-office tem 100. Então você tem 1.400 colaboradores que têm prevenção de perdas hoje, né? É Então isso é verdade. é muito legal, né? Porque às vezes o mercado olha e fala, não, tá ali aquela estrutura, um gerente, 5, 10, 15 pessoas, enfim, e deixa de falar que a prevenção, como você traz no teu exemplo, é na companhia como um todo, ou seja, todo mundo de alguma forma é impactado e vive isso no seu dia a dia. Como é que você enxerga, como é que você consegue identificar que essa cultura, que esse DNA está vivo lá na ponta, lá na tua loja? Quando você vai na loja, como é que você sabe que as pessoas estão com a prevenção de perdas correndo no sangue? Através de indicadores. Tudo que você acompanha, você controla, você tem resultado. Legal. Então, fora esse acompanhamento, o inventário das lojas está no indicador para pagar o Hum, bônus. entendi. Então, na Promofarma a gente tem muita cultura do ganha-ganha, e isso é muito importante, estar todo mundo alinhado, remando para a mesma direção. Tá. Não adianta você pagar apenas o salário e uma bonificação por vendas, por alcance de resultado financeiro, se você não está contemplando perdas, se você não contempla inventário, porque o que adianta uma loja vender pra caramba e ter perdas homéricas no inventário? Aham. Você tem uma equipe dentro da loja que não cuida da mercadoria. Porque você sabe, não Isso. adianta você ter lá um segurança, sabe? A equipe tem que estar engajada, como você disse. Uhum. Então eu sei que a ponta está engajada por causa dos indicadores que a gente faz um acompanhamento realmente a cada inventário, né? Isso está Ah. bem no radar da empresa. E hoje o inventário que vocês fazem tem qual periodicidade? Ele acontece de quanto em quanto tempo? São 3 por ano. 3 por Nossa, a ano. gente no começo fazia todo mês, depois você É. vai espaçando para Aham. entender. Então hoje a gente sabe, numa loja, identificar o motivo da falta de mercadoria, de produtos. Muito Se é bom. cliente, se é furto interno, se é problema de transferência entre lojas de mercadoria, então você consegue identificar, né. Isso é um longo caminho para você aprender tudo isso, né, são É. muitos balanços, são 30 anos de inventário que a gente já faz. Que legal. E isso é muito importante, a gente vem falando com uma certa frequência, que quanto mais a perda possa ser identificada, melhor é para a gestão, né? Porque você consegue fazer um trabalho de causa-origem, atacar a causa, fazer todas essas ações muito mais nefrálgicas ali, muito mais pontuais. E 30 anos fazendo inventário realmente te traz um ponto muito relevante, né? Muita gente ainda considera, Nancy, o inventário como uma obrigação. Para vocês é uma ferramenta. Nossa, super. Fora que você vai ter mais segurança na hora de você vender. Hoje em dia a gente vende muito pelo e-commerce, no Legal. compra e retire ou venda pelo WhatsApp. Então, se o funcionário está lá consultando o estoque no computador e você não tem a mercadoria, cara, como é que você vai vender? Então, né, é necessário fazer inventário. E aí Mas a gente está falando só de perda de produto, né? Mas aham. tem muitos pontos de prevenção de perdas, né? Por exemplo, ruptura. Que Isso. é uma outra perda, assim, que dói muito, dói mais do que inventário, é quando você perde venda, porque o cliente foi numa loja X buscar um produto Y e você não tinha. E aí ruptura de produto, Anderson, cara, dá para ficar falando 2 horas aqui, porque É. assim, a ruptura pode ser causada pelo comprador que não comprou a tempo ou que não comprou porque não viu,
o fornecedor que atrasou, ou o CD que demorou para dar entrada, Uhum. ou o transporte que demorou, ou a loja que não deu entrada na mercadoria. Meu, tem tanta coisa, e cada um desses pontos, ele acaba abrindo para vários outros pontos. Então, assim, é complexo isso, mas é uma dor que a gente tem que resolver, porque hoje em dia a gente tem que atender o melhor possível o cliente, cara, e o Aham. produto tá lá na prateleira quando ele quiser, é uma premissa básica, né? Sim, sim. O estoque virtual é uma dor para vocês? Olhar ali e será que esse produto está na loja ou não? E aí ele obviamente pode causar ruptura? Não tanto, Tá. não creio, não é uma dor, não é uma das maiores dores. Eu acho que ainda estou lutando contra a ruptura, que é uma É. dor maior. E essa medição você tem feito com que frequência da ruptura? A ruptura nós fazemos mês a mês, mas a gente ainda está achando o modelo ideal de medir essa ruptura, É. porque tem ruptura também, o motivo é pela indústria. Então, assim, não Uhum. é do comprador. E para você sanar um problema, você tem que saber de onde ele vem. Se é do comprador, se é a demora para fazer o inbound no CD. Você precisa entender aonde que está o problema, né? A Tá, falha, o gargalo. entendi. Então é um pouco mais complexo. Você trata hoje a ruptura com um time cross-funcional? Quem está envolvido nessa análise da ruptura? A loja, compras, logística, tá todo mundo nesse bolo? Todo mundo envolvido. Operação de vendas, Aham. compras, que é dividido em compras e abastecimento, Ah, o CD, que faz todo o supply chain, faz a logística. sim, Então, são todos envolvidos, né? E, e eu tô ali também, vendo lá os indicadores, vendo o que acontece para a gente melhorar, né? entendi. Quando a gente. Aí você falou que tem vários tipos de perda, a ruptura é uma delas. Que outra perda que você tratou, trata hoje na história, né, da gestão da Promofarma, que faz sentido a gente trazer para cá como exemplo? Nossa, a prevenção de perdas tem tantos pontos. Por exemplo, um ponto é redução de custo, né? Sim. Redução de custo, cara, isso é que nem unha mesmo, você tem que avaliar toda semana. E a último processo que eu fiz, que a gente está fazendo hoje, é fazer orçamento com base zero para redução de custos. Que legal. Porque geralmente você pega um orçamento para 2024, você pega as despesas de 2023 e corrige, né? Então é bacana você forçar os gestores a rever aquelas despesas a partir de um orçamento zero. Tá. Para isso, Anderson, também está nos indicadores do back-office, essa questão de redução de custo, e uma coisa muito similar à redução de custo é ganho de produtividade, né? Porque tempo é dinheiro. Uhum. Então, esses dois pontos estão sempre nos indicadores das áreas do back-office. Hoje temos mais de 100 pessoas trabalhando lá, Uau. e também o bônus anual deles depende desses indicadores. E dois deles são fundamentais, que é redução de custo e ganho de produtividade. E ganho de produtividade é muito bacana. A gente faz squads multidisciplinares, porque quando você coloca pessoas de vários setores, eles podem ajudar aquele outro setor a enxergar um problema, ter uma visão melhor e ganhar produtividade. Então a gente sempre trabalha nesse sentido. Mas o importante é a direção estar ciente da importância da prevenção de perdas Aham. e todos os colaboradores terem os indicadores. Então, se você paga um bônus, isso tem que estar atrelado, isso tem que estar como indicador. E aí a coisa flui, todo mundo rema para a mesma direção. Importante isso. Ora isso, e outro ponto de prevenção de perdas que é É. importante falar, é gestão de risco, né? Agora tocou. Nossa, aí, Vamos como todo lá. CNPJ aberto, tem Uhum. seus riscos, né? Sim, Seja riscos fiscais, que são tributários, riscos financeiros, jurídicos. Gente, é uma infinidade de risco, né? sim. E, por exemplo, para citar um exemplo, todo mundo acha que o risco contábil é só você pagar os impostos, Anderson. Gente, não é. Isso Não aí para é o de só aí, menos, né? é o de menos. É uma obrigação, É uma né? obrigação, É. sabe? Não tem como. Só que o sistema fiscal brasileiro é complexo. Vamos ver se vai simplificar. Só que você tem que entregar a obrigação acessória, informações redundantes para, às vezes, duas esferas diferentes, estadual e federal. E, meu, quem tem ERP sabe que cada vez que você tira um relatório de um ERP, sai Uhum. um valor. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que sempre estar atento ao ECAC, ao DEC. Então, o CEO tem que ter os indicadores contábeis para saber aonde pode estar gerando uma multa
e você nem sabe, você já está Uhum. pagando todos os impostos. Isso é básico. Uhum. Só que se você entregar uma informação errada, ou se faltar uma informação, uma obrigação acessória, você toma uma multa, sabe? Então você tem que estar muito atento. Então a gestão de riscos é muito importante. E assim, né? Eu tenho mais de 30 anos de empresa, então já aconteceu de tudo, né? Já. Tudo quanto foi. Risco e perda, né? Tributária, financeira. Infelizmente. É. Então é muito importante estar no radar do CEO, sabe? Esses riscos financeiros. Financeiro, então. Pô, a Promofarma, em 2023, ela faturou quase meio bilhão. Ah, Então, ela é uma empresa grande. Só sim. para ninguém achar que é uma empresa pequena e, assim, é passível de erros básicos. Cara, mas uma empresa grande também é passível de erros se você não automatiza, se você não cuida bem da base. Uhum. Há uns 2, 3 anos atrás, a gente já tinha um faturamento forte, temos um erro no fluxo de caixa, e aí você tem que pegar 3 milhões da noite para o dia. Uau. E aí, gera perda, não gera? Sim, Gera perda porque você vai ter que negociar taxa da noite para o dia. vai ter que pagar uns juros que não estava previsto. É. Então, assim, fluxo de caixa, tem que tomar cuidado com o que pode gerar um erro em fluxo de caixa. Jurídico, cara, leitura de contrato, isso aí né? Então, tudo que aconteceu de risco e de perda inerente ao risco já aconteceu. Então, o que eu tenho para dizer assim, putz, se você não quer implantar um time só de prevenção de perdas, não tem problema. Tá. Mas tem que estar no radar do CEO. E ele tem que colocar esses indicadores em todas as áreas. Porque é difícil. A gente sabe o quanto é difícil você realizar um lucro e aí por uma besteira, por um problema que não estava no seu radar, você Uhum. perde parte desse lucro com uma multa, um prejuízo que podia ter sido evitado, né? É dinheiro que está ali na mesa e você deixou passar. Deixou passar. E vai te afetar na última linha. Você citou vários exemplos de coisas que você conseguiu identificar ao longo da gestão, né? Quando eu achei muito legal essa questão tributária, legal, que você trouxe, que tem dois reflexos, né? Numa perda legal mesmo, no sentido de você começar a ter registros nos órgãos, né, de certa forma por conta da multa, autuação, etc. E o impacto financeiro, que é o efetivo pagamento, né, da multa, que é um desembolso de caixa que você não estava prevendo. Uhum. Hoje, além dos indicadores, que dica você pode dar de controle interno que você faz? É uma conciliação? Uma verificação diária, semanal? Como evitar que mitigar esse risco para que a empresa não chegue num nível, né, para quem está ouvindo e assistindo a gente, não chegue nesse nível que, pô, quando olha ali todos aqueles tributos, igual você falou, todas as obrigações e as comunicações, se não tem uma contabilidade estruturada, seja interna ou externa, pode acabar incorrendo nesse tipo de situação. Qual que é aquela dicasinha que te salvou a vida para mitigar esse risco? Bom, eu posso falar de empresa no lucro real, né? Tá, vamos lá. Então, empresa no lucro real, você tem que pegar o balancete e ver se realmente está condizente com o quanto você está pagando de imposto de renda e contribuição social e olhar sempre o ECAC e o DEC, Tá. para quem está no lucro real. Mas assim, você tem que garantir que os processos estejam corretos. Então tem que amarrar. Quando Isso. você falou em redundância, é verdade. Você tem que criar sempre uma outra equipe que confira o que a outra fez. Porque Aham. agora, nesse momento, a gente está falando só de tributário, de fiscal. Só que, cara, tem tantos processos que, se eles forem falhos, isso vai te dar prejuízo. Né? Então você tem que garantir essa qualidade dos processos. Uhum. Seja por redundância, ou seja, uma conferência para uma outra pessoa, ou seja, para uma outra conferência que no final a última linha tem que bater com um outro relatório. Entendi. Mas isso é muito importante. E tá no radar, né? E Ai, sempre importante sempre, estar no radar do CEO, do CFO, olhar essa informação. sempre, sempre esteve no meu radar e como a gente tem crescido 30% ao ano nesses últimos 5 anos, foi um crescimento muito grande e a empresa ela cresceu muito também no back-office. E hoje eu conto com uma pessoa que ela tem uma bagagem muito grande, que é o Carlos Lange, que me ajuda nisso. Então ele tem uma vasta experiência em prevenção de perdas, em auditoria. Então ele nos ajuda trazendo esse olhar para criar processos Que que legal. garantam, sabe? Porque senão é difícil. Então, mais uma vez, é importante que
que a direção, realmente, que a alta gerência tenha essa consciência Uhum. de quanto dinheiro está na mesa com prevenção de perdas e o quanto você pode deixar lá e pode estar perdendo. Justo. É o que você falou, impacta na última linha. Impacta na última linha. No teu segmento especificamente, tem um aspecto muito importante que é o regulatório, né? As drogarias têm que estar ali com toda a documentação, farmacêutica, vigilância, etc. Tem alguma prevenção de perdas nessa história toda que você teve que atuar ou teve que colocar uma lupa dentro do regulatório? Ou se existe um risco na tua visão, né, que a gente possa repassar para as pessoas, qual seria esse risco dentro do regulatório, saindo um pouco, né, da questão tributária, mas olhando ali algo que, por exemplo, se não tiver uma documentação, fecha a tua loja, né? Fecha ali aquele teu ponto de venda. Como é que você lidou ou lida com isso? Foi bem bacana você ter abordado esse assunto. Drogaria, ele realmente drogaria é um segmento que trabalha com a saúde pública, então ela é bem delicada, complexa. Eu tenho uma área só para tratar do regulatório, e aí, sabe, depois de um determinado tempo, eu comecei a olhar o regulatório com bons olhos, e eles são meus aliados, para garantir que tenha qualidade na ponta. Muito bom. Porque hoje a gente está com 75 lojas, você não consegue garantir. Então o regulatório, a fiscalização, a vigilância sanitária, o CRF, nos ajudam a realmente a ter um negócio ali condizente com o que é esperado, sabe? Então, a prevenção de perdas no regulatório eu tenho só com essa área. Então, isso é muito fácil de medir, né? Porque não pode ter nenhuma autuação Sim. e nenhum comunique-se, vamos supor assim, vamos dizer assim, nenhum documento que fale que você tem que engolir a XYZ. Então, é um time de regulatório mesmo. E drogaria precisa, né? Isso já me veio à cabeça até de experiências anteriores, porque é um impacto muito forte, né? Ademais das questões de permissão de licença de funcionamento, que aí todo negócio está sujeito, drogaria tem essa especificidade que você trouxe, que é o CRF, a vigilância, a Anvisa, né? Tá tudo reguladinho ali, por isso que chama regulatório, né? Tá tudo dentro das regulamentações e pode gerar, né, perdas absurdas que também não estão previstas, né? Falamos de estoque, falamos de perda comercial no que tange a ruptura, né? Você trouxe a perda nas despesas, a questão da contenção e análise consistente. Eu gosto dessa sua expressão, né, tem que cortar a unha, né? Toda hora tem que estar ali de olho, ou é igual banho, tem que tomar todo dia, não tem como você falar, hoje não, tem que olhar ali na linha para ver as coisas funcionando. Você trouxe a questão tributária, que aí entra no legal, né, no jurídico, em várias coisas, a financeira. A gente falou agora de regulatório, e você tocou ali num ponto que eu deixei para falar agora, que eu cobro tem ali um indicador que é aumento de produtividade no back-office. Como que você trata a produtividade lá na ponta, no ponto de venda? Tem também um trabalho de como que eu consigo maximizar a produtividade por colaborador? É uma coisa que você enxerga como uma possível perda ou não? Como é que você trata isso lá na ponta? O quadro de funcionários, o headcount de cada loja é definido pelo número de clientes atendidos e não pelo faturamento. Porque tem lojas que estão em bairros de uma classe C para D. Então você tem que tomar cuidado com isso. E se você fizer o headcount pelo faturamento, vai dar um número, o time vai estar muito pequeno para atender aquela demanda de clientes. E aí você pode ter mais furtos, você vai atender mal esse cliente. Então, a definição do quadro é através do número de clientes atendidos. Legal. Então, a gente sempre segue esse critério. Se existe aí alguma coisa que eu possa otimizar esse quadro, é só aumentando o faturamento, aumentando o número de clientes atendidos, né? Entendi. Legal. A gente sempre olha, uma busca, tem dois lados, né? Uma é ter o headcount ideal, e aí eu vou trazer uma provocação, né? Outra é completar esse headcount com pessoas e capacitar elas ao longo do tempo. Como é esse desafio de, legal, eu entendi que eu tenho que ter 10 colaboradores na loja X.
Aí eu abro ali, né, um processo, estou lá com 10, de repente 2 saem da empresa. Esse processo de recontratação, de recrutamento e seleção, ele dentro da gestão de perdas, você enxerga que o gargalo entre o tempo ideal, que eu não sei, né, qual que você trata dentro da empresa, 5, 10, 15, 20 dias, qual o impacto que ele tem quando não funciona adequadamente? Ah, é verdade, é um grande impacto. O nosso prazo para atender uma loja são de 15 dias. 15 dias. É, Uhum. mas é difícil, às vezes você não consegue contratar uma pessoa, treinar uma pessoa e colocar na loja Tá. até, né, então aí você tem transferência entre lojas, de colaborador, é bem complexo. Traz um prejuízo, porque você acaba atendendo mal, gerando hora extra, É né. uma perda. E é uma perda, tá vendo, Anderson? Gente. Esse o bom, entre aspas, dessa discussão, né? Tudo que a gente olha que não estava previsto é uma perda, É verdade. né? Uma hora E uma hora extra. extra é 50% a mais de um horário normal, né. Sim. Então se você tivesse um quadro ou tivesse uma reposição mais rápida, não geraria esse 50% da hora extra, né. É. E a hora extra, já que a gente trouxe esse ponto, gerada por uma equipe que está com o headcount completo, como é que você gerencia esse indicador? Nós negociamos junto ao sindicato banco de horas, Tá. mas mesmo assim, em lojas, e principalmente o CD, que a gente não consegue dar em folga, aí tem que pagar, né. Aham. Mas acontece, né, atestado, licença maternidade, acontece, né. E aí entra no ponto inicial. E a questão da medição da produtividade em si mesmo? Vamos supor que vocês têm 10, os 10 não têm problema de licença, nada, mas eles estão produzindo menos do que deveriam produzir. Ou seja, sei lá, acaba ficando uma hora a mais o responsável pelo estoque, não sei se tem essa configuração, porque ele está mais moroso na sua execução. Como é que vocês têm hoje uma universidade, uma educação interna, uma área de treinamento, um EAD, alguém na loja que é aquela pessoa que puxa essa formação? Como é que vocês conseguem mitigar essa baixa produtividade em função de adaptação ou qualquer outro motivo que possa ter? Tá, quando você fala em loja, baixa produtividade é ligada a vendas, né. Mas a gente trabalha com drogaria, então é uma coisa muito mais amena e delicada. Ah, Mas quando você me pergunta se eu tenho EAD, eu tenho, e é uma área que eu sou apaixonada, é a legal. educação Isso que eu corporativa. queria ouvir de você. E como Eu é sou que apaixonada por funciona? essa área, porque você não desenvolve só as pessoas no intelecto, com informação técnica. Ah. A nossa educação corporativa também desenvolve o autoconhecimento, Hum. a inteligência emocional, porque hoje, se você for ver, Anderson, olha o quanto a gente tem de informação disponível, informação técnica. A humanidade evoluiu muito mais nas informações técnicas do que no autoconhecimento, do que na Ah. gestão da Uhum. inteligência emocional. E a gente tem muito problema de relacionamento no mundo por falta de autoconhecimento, Aham. por falta de empatia, uma série de coisas. Então, a educação corporativa é uma área que eu amo e eu sou bem atuante, porque o meu propósito, o propósito da empresa é desenvolver pessoas. E através da educação corporativa você consegue desenvolvê-los. E eu te digo mais uma vez, não é só a parte técnica, não é você dar um curso sobre marca própria, Uhum. sobre aplicação de Dispensação, injetável, aplicação. nada disso. É o autoconhecimento, sabe. Então isso é muito bacana. Que Eu legal. adoro. Percebi. Os olhos brilharam agora. E aí a gente, percorrendo, eu estou fazendo a listinha aqui, porque a gente está percorrendo as tipologias mais comuns das perdas mesmos que afetam uma empresa. Tem uma que eu falo muito atualmente, duas que eu quero tratar com você. Como é que é o peso da imagem Promofarma e como que ela é protegida com um DNA de prevenção de perdas? O que vocês fazem para que a marca, que é um ativo, Uhum. né, super importante dentro do negócio, não o mais, né? Como que vocês protegem essa marca? Como que vocês garantem que alguém ou algo não aconteça e que de alguma forma manche ou cause algum tipo de dano à marca? Pergunta interessante. Vamos lá, eu acho que a questão mais presente para a reputação de uma marca hoje em dia
para o varejo, eu Reclame Aqui. Boa. Eu tenho 2 pessoas que lidam com isso, que são responsáveis. Elas não fazem só isso. Tá. Na Promofarma, precisamos ser multidisciplinares. E também é uma questão de redução de custos. Sim, produtividade, você falou bastante. Agora, uma coisa que eu sempre tomo cuidado é para deixar uma pessoa responsável por uma tarefa, por um processo. Tá. Porque não adianta você deixar várias pessoas responsáveis, né? Uhum. Eu sempre digo a eles, cachorro que tem 2 donos morre de fome. Nossa. Então é uma pessoa responsável. Então eu tenho 2 pessoas específicas para cuidar do Reclame Aqui. Legal. Aí fora isso, tem uma terceira pessoa que cuida das redes sociais. Então, pro tamanho da minha marca e da minha empresa, é por ali que podem surgir algum risco e a reputação da Promofarma. Pode Por aí, afetar, né? que pode afetar. Tá. Por aí. E hoje tá controlado, tá legal. controlado. Mas é aquilo que também tem que ficar toda hora olhando, Tem que deixar uma pessoa responsável. senão... Muito Sabe um bom. risco que a gente não comentou Bora? agora? Qual? Risco cibernético. Ah, você tá lendo o meu pensamento? Não é? Mas isso aí, olha, não sei nem porque eu falei, porque isso tá no meu radar. Fala. Vamos falar então. E aí eu precisaria que o meu head de TI viesse aqui falar, porque é uma preocupação que tá ali no meu radar, sabe? Sim. Governança do TI, porque é delicado, né? Muito. Hoje tem muito risco, não tem, Anderson? Tem, a minha próxima pergunta é essa, por isso que eu falei se você leu meus pensamentos, porque uma das perdas que fazem parte, né, desse escopo é a perda de dados que está ligado ao risco cibernético. E hoje, todos os varejos estão buscando isso, né, o consumidor, conhecer o cliente, consumidor no centro das decisões e das ações do negócio. E o varejo farmacêutico tem, dentre vários segmentos do varejo, mas eu vejo muito no farma uma peculiaridade muito clara de que conhecer o cliente é um dos pontos para ganhar o jogo, né? E isso vem de um CRM, né, vem de você entender o comportamento do consumidor através dos dados que você alimenta, né, obviamente com todo o conhecimento, consentimento vinculado à LGPD, etc. e tal, mas você tem ali, né, não sei o tamanho da tua base de clientes hoje, mas deve ser grande, né, os dados de muita gente, dados sensíveis, né, dados que estão ali que muita gente quer, né, sejam dados financeiros, do ponto de vista de cartão de crédito, etc. e tal, CPF, etc. E do outro lado, o dado sensível de saúde, né? Que eu considero como um ponto muito importante. Então aí você trouxe essa questão do risco cibernético, então blindar tudo isso para você tem sido uma prioridade. A gente tem esses dados em um servidor na nuvem, com a Vivo, e temos contrato, e tem redundância, isso está garantido, mas você me remeteu a um assunto que é a LGPD, né? E é muito sensível e é muito importante. Assim, eu te falo, Anderson, já aconteceu de tudo na Promofarma, você acredita que já aconteceu? Você vê, né? A gente está falando de dados do cliente, mas uma área tão sensível quanto é o RH. O RH. Eu já tive um problema, anos atrás, de vazarem os dados da folha de pagamento. Você não vai imaginar, quando você fala LGPD, você pensa nos dados do cliente, mas você tem que cuidar da sua estrutura. Dos dados internos. Porque esses dados internos vazaram, sem querer. Não causou mal nenhum, mas imagina se já tivesse LGPD. Então isso é um risco enorme. Caramba. Então você tem que blindar, você tem que restringir acesso. Então, assim, tem risco em todos os lugares. Por isso que tem que estar assim, muito no radar do CEO. Porque aonde ele passar, ele vai enxergar os riscos. Ou então, como aconteceu comigo, já aconteceram vários prejuízos, vários danos, né, referente a esses riscos. E aí, tomara que alguém escute e vá fechar essa portinha antes de acontecer alguma coisa. Porque... A prevenção de perdas tem que estar no DNA do negócio, né, Nancy? Eu espero que essas experiências que eu relatei, alguém que está nos ouvindo, tome providência antes de acontecer com eles. Com certeza. Sabe? Porque realmente fechar a porta, né? Colocar o cadeado depois da porta arrombada é pior. Aí é reativo, né? E é muito legal você trazer isso, porque muitos dos ouvintes, né, de quem está assistindo,
começa a ter a consciência de que eles já fazem prevenção de perdas, só não tinham o conceito ou o link, né? A conexão. E a partir do momento da consciência, você falou de né, autoconhecimento, a empresa também, né? Que ela tem o autoconhecimento. Olha, peraí, mas o que a Nancy falou acontece aqui. O que a Nancy falou, a gente já passou. Olha, eu faço aquilo. Opa, eu faço prevenção de perdas. Olha como eu tenho prevenção de perdas, né? Exatamente. E aí ela tá no DNA já, só que você não enxergou. E agora, né, tá ficando claro para quem tá vendo a gente, escutando, que as empresas já fazem. Elas podem não ter consciência disso, e isso é inclusive um dos papéis do podcast, que as empresas e as pessoas comecem a ter essa consciência. Mas que legal, né? Vindo de uma CEO, de uma C-Level, isso tem um peso muito mais representativo, né? Seja para o pequeno, para o médio, até para o grande. Vou te falar, mas você falou essa história da Folha, também tem alguns causos para contar. Quando eu trabalhava numa determinada empresa, vasculhando assim, né? Trabalho da prevenção de perdas é tentar achar algum tipo de vulnerabilidade na operação. E olhando nas pastas da rede, né? Aleatoriamente, aí por algum motivo eu cliquei numa pasta que não tinha nada a ver com o que eu queria, mas estava aberta. O que estava nessa pasta da rede, né? Assim, o arquivo com toda a folha de pagamento do presidente ao menor nível, né, ao recém-contratado da empresa. E o quão sensível é isso sobre diversos aspectos. Então a LGPD realmente ela cobre clientes, fornecedores, os clientes internos, os colaboradores, todo mundo. Nossa, você trouxe aí uma coisa que realmente acontece, não foi só isolado com você, aconteceu também numa experiência minha. Então, olha, a gente falou de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos, 9... de prevenção de perdas, sério? Tipos Falava de perdas tudo isso diferentes. Já. Mas o que você falou é muito bacana, porque quem está nos ouvindo, quando ele se conscientizar que ele também já trabalha com prevenção de perdas, vai falar, é bem isso que você falou, poxa, mas eu já tenho. E aí ele vai começar a fortalecer essa consciência. Sim. Sabe, e isso é muito importante. Porque aquilo, é muito difícil você realizar um lucro. Então, se a gente otimizar esse lucro, reduzindo os riscos de perda, putz, meu, é muito bom, né? É o melhor caminho. E aí você falou do seu super número, eu fiquei, quando eu escutei aqui, eu fiquei 0,42 de perda de estoque, né? É isso? 41, 42? 0,42 contra 1,13 do varejo farmacêutico. Do varejo, da média do varejo farmacêutico. Quando você, né, você falou muito de indicadores. Se a gente começa a olhar para o teu negócio e quantificar as possíveis perdas em cada uma dessas 8, 9 que a gente comentou, percentualmente, né? 0 alguma coisa em um, 0 alguma coisa em outro. Em que ordem de grandeza você acha que esse número poderia chegar? Obviamente a gente não quer abrir dados, né, do teu negócio, mas se a gente fosse falar de uma empresa, né, X, você acha que esses números aqui, mais meio aqui, mais 0,1 aqui, mais 0,2 aqui, se a gente somasse tudo e criasse um índice total de perdas de um negócio, em que número ele poderia chegar, Nancy? Eu acho sua pergunta bem interessante. Eu gostaria de dar esse número, mas eu não tenho. Primeiro que você tem que criar critérios para ter o número, né? Sim. E produtividade do back-office é uma coisa muito complexa, porque como a gente está crescendo 30% ao ano, você nunca sabe se aquele time dá conta, se ele está além do que é necessário, sabe? Então ainda é complexo. Sim, então a gente concordo. luta sempre para otimizar e aumentar a produtividade. Mas o que eu posso te falar daí, a minha pior dor ainda é ruptura. A ruptura, né? Que tá aqui no comercial. Então, assim, não estou respondendo aquilo que você perguntou, mas o meu problema principal é a ruptura. Quando você olha os indicadores, esse aqui é aquele que grita para você. É uma coisa que eu tenho que trabalhar com GC, com faseamento, sabe? Um estudo de curva um pouco mais acurada, como a gente conversou. Então, uma coisa que eu tenho que trabalhar esse 2024. Que legal. Não, e eu acho que o tema é muito interessante porque a gente falou, vocês estão super bem posicionados em perda de estoque, né? Em ruptura é teu grande desafio, né? E quando você olha a ruptura, grande desafio, qual que é sei lá, as 3 grandes ações que você recomendaria ou que você já está praticando ou
caso seja muito estratégico, você recomendaria para uma empresa para atacar a ruptura? Legal. Bom, a Promofarma tem essa característica de ter 75 lojas, então a gente já tem um benchmarking próprio, né? Então, se você pegar os produtos que vendem X por mês na rede e colocar estoque mínimo nas lojas que não tem esse estoque, a chance de você vender é maior. E aí também, hoje a gente tem um CD de 6 mil metros quadrados. Então o que acontece? Uau. A gente tem um remanejamento que é um processo já que está na rotina. Então, se esse produto que a gente fizer o faseamento, colocar numa loja e ele não vender, nós vamos trazer de volta através do remanejamento. Legal. Ok, é um baita retrabalho, sabe? Mas assim, eu não vou ter Certo. perdido essa mercadoria, esse Sim. produto, e eu vou tentar alavancar a venda das lojas fazendo um faseamento. Então, a gente tem essa característica de ter um benchmarking com 75 lojas. Só que eu tenho também relatórios do mercado, que é o IQVIA e o Close-Up, que me trazem os produtos vendidos no BRIC, naquela região. Então, eu também uso essa informação. Como um parâmetro de decisão. Para fazer o faseamento e o estoque mínimo das lojas. Isso a gente está falando de medicamento, né? Uhum. E aí, do não medicamento, é GC e faseamento. É né? GC e faseamento. É essa a dica que eu dou, é faseamento. Então, se um produto é curva A, você não pode ter menos que 6 em cada loja. Aí você vai ver qual é a loja. Você faz os clusters por loja e coloca 6, na outra que está num cluster menor, você coloca 3. Essa é a dica que eu dou para tentar diminuir a ruptura. Legal. E aí, junto com a ruptura, vem o aumento da cobertura, não é? Então você tem que tomar cuidado, e aí você tem que medir. Então, por isso que, assim, a gente vai investir em estoque esse ano, mais de 6 milhões, e a questão é, pior que aumentar a cobertura, para mim, é a perda por vencimento. Boa. Então, como eu tenho essa facilidade de fazer o remanejamento, então, assim, a minha dor fica menor. Tem um custo, mas se você quiser um resultado diferente, você tem que fazer algo diferente. Perfeito. Não adianta eu ter uma loja que não está performando bem e continuar mandando o mesmo tipo de produto, sabe, a reposição pelo sistema. Você tem que tentar alguma coisa diferente. E esse ano de 2024 a gente vai investir mais de 6 milhões em estoque nas lojas para realmente aumentar esse mix de produtos. Muito bom, muito legal isso. A gente conversou alguns episódios atrás com a Fátima Merlin, com a Annalise Campoy, e falamos muito de um vídeo do... Nossa, como que é o nome dele? Do Caíto Maia, da Chili Beans. Carlito Maia, sim. Que ele fala que ele começou a vender mais quando ele começou a expor menos, mas com inteligência, porque ele estava expondo corretamente, né? Então, bom, Fátima super mestre em GC e a Annelise em design de lojas, a gente começou a discutir, cada um no seu episódio, essa questão, né? Como realmente não pode ser, e aí eu vou entrar no que você falou, que foi muito importante, tem que fazer diferente, para fazer diferente não pode ser intuitivo. Tem que ser baseado em dados. É isso aí. Né? Você falou muito de dados e informações e eu acho isso incrível, porque seja pequeno, seja médio, e óbvio o grande, pelo menos a gente vê que pressupõe que façam, mas usar dados é importantíssimo. Né? Esse dia eu vi um post do pessoal da G4 Educação que fala isso, você quer assumir uma posição de CEO, aí tinha 5, 6 no carrosselzinho ali, né? Um deles pare de tomar decisão baseada em intuição e tome decisões baseado em dados, né? Então, quando você fala, tô tirando da loja, trazendo para o CD e redistribuindo, tem uma inteligência por trás disso. Quando você fala, vou aumentar 6 milhões, eu pressuponho que você vai alocar de uma forma inteligente. Sim. E óbvio que se errar, vai identificar rapidamente pelo indicador e vai... A gente minimiza através do remanejamento. Justo. Cara, você falou uma coisa que é muito importante, porque hoje se diz, né, que as empresas têm que ser data-driven, e eu concordo plenamente. É isso aí. E a gente faz isso, só que tão difícil quando você toma uma decisão é você levantar dados. Boa. É muito difícil. Me conta esse desafio. Você tem um RP e tem as informações, então a gente está fazendo um data lake com as informações para justamente
extrair as informações e fazer com que 2 relatórios emitidos sejam com o mesmo resultado. Porque quem tem um RP sabe, cara, cada vez que você tira relatório de um ângulo vai sair um resultado diferente. Então, Aham, a gente vai fazer esse data lake para justamente a empresa ser realmente data-driven, de verdade. perfeito. Porque, gente, tem gente que vai escutar e acha muito óbvio ter que tomar decisões em cima de dados. É a coisa mais óbvia que existe. Só que só quem trabalha sabe a dificuldade de extrair os dados. Sim, sim. E aí, quando você se vê numa situação que é muito difícil, vai demorar 3 dias para você extrair os dados, aí começa o achismo, né? Porque eu acho, e aí começa aquele debate Aham, de achismo e não vai para lugar nenhum. Então, primeira coisa, para você ser uma empresa data-driven, você tem que ter informações, um data lake para você extrair essas informações. Porque não adianta o senhor falar, eu quero o relatório hoje. Se ele não construir um data lake, se ele não sabe a dificuldade que é, se ele não deu ferramenta para o grupo dele como extrair esses dados, vai vir dado errado e você vai tomar decisão em cima de dado errado, que é pior ainda. é pior ainda, Você está perfeito. acreditando que está certo, né? Mas você levantou um ponto muito importante, viu? Legal. E aí, papo super bom, passa rápido, pra gente ir indo para uma conclusão, como que na Promofarma você audita tudo isso? Como que é o processo, porque a gente falou das pessoas, falou dos processos, falou de números, né, de tecnologia, né, que você está utilizando, falou muito do RP, mas como o RP é uma ferramenta, desde que, né, conciliada e trabalhada de forma correta para ajudar no negócio, mas no fim das contas, como que sob uma ótica de governança, como que você audita tudo isso para garantir que está tudo correndo dentro do procedimento operacional padrão, dos aspectos de regulatórios, enfim, tudo isso que a gente falou. Como que é esse processo lá para fechar esse contexto de gestão? Legal. Para você garantir os processos, você tem que ter uma redundância de conferência. Então, um time faz, o outro confere. Essa é a primeira coisa. Segundo, eu tenho na minha mesa, eu tenho mensalmente acompanhado alguns indicadores importantes para garantir que não exista nenhum problema, né? Eu sei que nenhuma empresa é salva de problemas. Vamos lembrar o caso da Americanas. Com mais auditoria, com mais profissionais, com tanto de profissional ali, sênior que a empresa tinha, aconteceu o que aconteceu. Sim. Então, mais uma vez, tem que estar no radar do CEO, tem que estar atento. Tem que ter os indicadores de cada área para não acontecer fraudes ou ter esses riscos aí que geram grandes Uhum. prejuízos. Boa. O resumo é esse. Cara, quem senta na cadeira do CEO tem que estar muito atento aos indicadores. Para mim é isso. Prevenção de perdas no DNA, É. né? Muito bom. Nancy, pra gente fechar, que papo gostoso. Desde 87 na empresa, 30 anos no negócio, conhece ele de cima para baixo, virado e etc e tal. Uma carreira fazendo aí um turnaround no negócio e trazendo ele para um patamar hoje que é pavimentado, como eu falei no início, para um crescimento muito claro, né? Eu vi o seu documento, um documento que deixa muito claro aonde vocês querem chegar, isso é muito importante, com uma missão muito clara, com pilares muito claros. Dentro de todo esse contexto e da tua vida, qual foi aquele aprendizado, aquele conselho que você recebeu ao longo de toda essa existência, que foi assim, que fez aquela diferença para você? Uau, que pergunta. Bom, eu vou falar o que eu acredito. Para mim não existe um conselho que seja equivalente a uma bala de prata. Nós somos formados igual um mosaico, né? Assim, com várias influências, seja de amigo, de filme, do que você consome na rede social. E eu acho que a gente é o que é hoje de acordo com as pessoas que a gente convive. E eu não acredito num conselho especial, mas o que eu acredito muito, Anderson, é ouvir as pessoas. Ótimo. Porque cada pessoa tem algo a te ensinar. E não importa se é um outro CEO ou se é uma faxineira, um estagiário.
sempre vai ter uma visão diferente da sua de um determinado problema ou cenário. Então, uma coisa que eu aprendo muito é com pessoas, e não importa a que nível hierárquico ou social elas estejam. E aí isso é muito importante, isso vai te formar. Então, você vai escutar conselhos que vão mudar a sua vida? Não existe um. Mas é um mosaico de várias conversas que você tem, e cada fase é uma fase. Então, eu não tenho um conselho que seja equivalente a uma bala de prata, mas o que me faz crescer muito é ter uma escuta ativa mesmo, com todos que eu converso. Isso é muito importante. Isso traz muito crescimento. Incrível. Melhor que isso. Eu queria falar um conselho e falar. Não, e me remete a uma coisa que a gente até conversou esses dias, que é ter uma escuta ativa também é estar no negócio, né? É estar ali no front, seja no escritório, nas mesas, né, ou seja no CD, caminhando ali, ouvindo as pessoas, desde o gerente até o, né, que no Lean o pessoal chama de Gemba, né? E eu falei aquele dia pra você que eu tiro a bunda da cadeira e vai ver o que está acontecendo, né? Porque o negócio acontece no negócio. Óbvio que decisões estratégicas, números, etc., você está sentado ali, mas se você não for pro negócio para ter essa escuta, você não vai conseguir. E sabe o que é o mais bacana, Anderson? Quando você escuta as pessoas, primeiro, te traz um crescimento pessoal, te traz uma visão e a empresa cresce, e você empodera quem você está escutando. Perfeito, isso é fantástico. Muito a pessoa ela cria mais segurança de falar, de explorar o seu potencial, de se expor, de crescer na empresa. Isso é muito importante e é um propósito pessoal meu que eu levei para a empresa, sabe? Desenvolver pessoas. Que legal. Nossa, Nancy, que papo gostoso. E com certeza atingiu o objetivo que a gente se propôs, né? Que era de levar para o nosso ouvinte essa visão super simples e dinâmica que você trouxe, mas com muita profundidade, ao mesmo tempo de que a prevenção de perdas tem que estar no radar do CEO, do C-Level, do dono, do cara que tem uma loja, do cara que tem 10, tem 75, tem 1.000, tem 3.000, tem 10. É isso aí. Não importa o tamanho, né? Muito obrigado, né, pela tua contribuição, pela tua presença. Eu vou te presentear com o livro que eu escrevi, né, que fala, né, da prevenção de perdas. E te agradeço, espero ter você em outras oportunidades aqui com a gente. Obrigada, o prazer foi meu, Anderson. Yara, você está aqui com a gente? Yara está em outro local, porque se você notou, nós mudamos toda a dinâmica aqui do estúdio. E está muito, muito legal. E esse foi com a Nancy Nakano. Você esqueceu de falar uma coisa. O que eu esqueci? A coincidência. Puxa, é verdade. A gente vai até tirar uma foto, Yara. A gente vai tirar. O que seria de mim sem Yara Ramos? Hoje estou de vermelho, Nancy de vermelho, e atrás das câmeras, que vocês vão ver na foto, Yara Ramos está de vermelho. No ambiente que também tem o vermelho tomando conta no símbolo aqui do estúdio da Prime Video. E vermelho o que quer dizer? Energia, potência, pra gente fazer acontecer. Poder, paixão para fazer acontecer. E começamos com esse vermelho efusiante, poderoso, apaixonante. O nosso episódio, né? Fechamos o nosso episódio 30 e começamos o ciclo do Perdascast de 2024 com essa fantástica pessoa que é a Nancy. Obrigado novamente. Obrigada a você, Anderson. E você que está aqui ouvindo a gente, escutando, assistindo, curte, compartilha, leva o conhecimento da Nancy para mais pessoas. Porque esse é o propósito do Perdascast, transformar o mercado, transformar as pessoas e fazer com que a prosperidade chegue nas empresas através de modelagem de pessoas como a Nancy. Nos vemos no próximo episódio. Fica com Deus, um forte abraço. Tchau!